Aquele pau. Hola, buenas tardes. Yo soy Bruno Rezende Carvalho. El grupo está compuesto por yo, Thalia Fariabim, Leo Clark Maciel de Nascimento, Matheus Mavrentini de Herói Pereira. Vamos falar a respeito da nutrição em paciente quirúrgico, um caso clínico relacionado a Rito 5, da disciplina de cirurgia 3. Muito bem, vamos dar início à introdução. Para melhorar a qualidade da atenção nutricional das pessoas que são submetidas a uma intervenção quirúrgica, algumas patologias são selecionadas no trato gastrointestinal, que vamos discutir no artigo. O manejo óptimo dessas pessoas durante o período de intervenção quirúrgica requer de uma avaliação integral e um seguimento adequado, com o fim de recuperar o estado de saúde e reduzir a estância hospitalária, garantizar o uso racional dos recursos disponíveis e prevenir as complicações do processo quirúrgico, em que resulta fundamental assegurar o estado nutricional satisfatório antes, durante e depois da cirurgia. E nesse fluxograma, temos aqui a importância da intervenção nutricional, começa com o ingresso do paciente ao centro de saúde, onde dali vai se fazer uma prescrição a respeito da dieta, su peso e talha, o IMC e tudo. Também vai ter tamizaje nutricional para detectar os pacientes malnutridos ou em risco. Depois, uma interconsulta do serviço de nutrição, onde vai valorar o estado nutricional. Donde depois de dar-se a valoração, aí sim vem a intervenção nutricional, que vai ser escorrida a via, que se vai ser oral, enteral ou parenteral, para depois fazer o procedimento quirúrgico. O procedimento quirúrgico generalmente necessita de ayuno pré-operatório. Depois disso, tem a prescrição da dieta para o reinício da via oral, segundo o tipo de cirurgia, onde vai ter uma avaliação da dieta segundo a tolerância do paciente. E, por último, uma educação nutricional ao egresso, que paciente ou cuidador, onde vai saber se o paciente está sem complicações e vai ter a alta, ou se caso necessita todavia de uma referência nutricional. E a valoração do estado nutricional se recomenda em pacientes ambulatórios ou hospitalizados a aplicar a tamizaje nutricional por parte da personal de saúde, e que são efetivos para detectar e prevenir a malnutrição. E também vai referir aos casos identificáveis de manejo nutricional correspondiente. Se recomenda também que os profissionais de saúde contenham com suas habilidades em treinamento apropriado para a realização do tamizaje nutricional, e que poderia ser efetivo para identificar os casos de malnutrição. E se recomenda também pacientes malnutridos ou com riscos de malnutrição, sempre que puedan deglutir os alimentos de forma segura, o uso de suporte nutricional oral em períodos pré e pós-operatório, que é efetivo para reduzir as complicações, mortalidade e custos hospitalares. A prescrição dietética, ou seja, é muito importante falar disso, já que vamos ter, ou seja, vários tipos de pacientes, vão poder, ou seja, ingerir alimento após uma cirurgia e outros não, ou seja, vai depender, claro, da cirurgia e da condição que o paciente está. Ou seja, sempre se recomenda utilizar o peso ajustado, ou seja, já que, como nós outros sabemos, nem todos têm o mesmo peso. E principalmente nesse tempo que vivemos, ou seja, que há pacientes com obesidade grau 1, grau 2 e até grau 3, é muito importante mirar isto, já que você pode ter, ou seja, você vai ter uma prescrição de calorias, de micronutrientes, e caso você use um padrão solo, o paciente pode se quedar malnutrido, já que ele pode se quedar aí há várias semanas se recuperando. O manejo nutricional quirúrgico, era o que eu estava falando, ou seja, do pré-operatório, é muito importante também, ou seja, se recomenda na nota de ingresso do paciente, incluindo a prescrição dietética, de acordo com o diagnóstico e condição geral. Ou seja, depende da condição do paciente. Os antecedentes personais patológicos são muito importantes também, por exemplo, se o paciente possui, ou seja, é diabético, isto é muito importante saber, assim como dados antropométricos, de peso, talha, ou seja, que pode ser efetivo para
contribuir adequadamente ao manejo nutricional desse paciente. Ou seja, se recomenda pacientes com baixo risco de regurgitação, ou seja, suspender a ingesta de alimentos sólidos. É sempre importante ter em mente uma dieta branca, uma dieta com líquidos, já que, apesar do paciente muitas vezes conseguir deglutir, você pode ter problemas com alimentos, ou seja, sólidos e mais pesados. 6 horas antes da cirurgia, ou seja, é muito importante, ou seja, ter essa suspensão. E também os líquidos claros, como estava falando, é muito importante a ingestão, já que vai ser uma dieta com digestão rápida. E antes da indução da anestesia, já que é efetivo para evitar complicações. Ou seja, eu sempre prefiro uma dieta blanda, branca e com líquidos. Se recomenda suministrar 800 ml de líquido a aporte de 100 gramas de carboidrato à noite, antes da cirurgia, via oral, ou seja, via oral é intravenoso, e que é efetivo para reduzir o mal-estar pré-operatório. O manejo nutricional quirúrgico. Esse já é pós-operatório, ou seja, se recomenda o paciente com algum tipo de cirurgia abdominal iniciar a gestão oral dentro das primeiras 24 horas, claro, se não há nenhuma contraindicação, sempre que pode deglutir normalmente, ou seja, é importante se quedar isso claro. Com a indicação escrita ao início da via oral, que não tenha alteração da função e integridade intestinal, o paciente não apresenta um bloqueio, ou seja, está bem, já que é efetivo para melhorar a evolução. Ou seja, o paciente ingerir alimentos irá melhorar o prognóstico desse paciente. Se recomenda aqueles pacientes submetidos a hérnias plásticas ou colestectomia e apendicectomia, logo que tolera dieta, iniciar com dieta de líquidos claros e progressar uma dieta blanda, já que poderia ser efetivo para evitar malnutrição, já que esse paciente pode se quedar aí até vários dias, caso haja alguma complicação na cirurgia. E se recomenda em pacientes pós-operatórios que apresentem alguma contraindicação para o início da alimentação oral, pelo menos 5 dias, e considerar o suporte nutricional interal e parenteral, se o paciente não consegue deglutir, claro, e que poderia ser efetivo para prevenir malnutrição, que é muito comum em vários hospitais, já que o paciente não se alimenta bem e às vezes tem um prognóstico pior e se queda aí mais tempo. Buenas tardes. Eu vou falar do manejo nutricional ambulatório ao ingresso do paciente. Se recomenda que os pacientes que em condição de ingresso logo de intervenção cirúrgica no trato gastrointestinal recebam uma educação e um segmento nutricional, e que poderia ser efetivo para contribuir adequadamente com a avaliação. Próximo. Agora, a preparação do cólon para estudos de diagnóstico ou de intervenção quirúrgica. Antes do procedimento, recomendamos aos pacientes que a preparação intestinal uma prova diagnóstica ou cirurgia, seguindo um esquema dietético de 3 dias. 2 dias com dieta barra em resíduos e ao terceiro e último dia uma dieta líquida. E que para ser efetivo, mas realizar um procedimento em ótimas condições e assim não deixar o paciente desnutrido. Se recomenda ao paciente que requer a preparação intestinal com a prova de cirurgia combinada com a prescrição de uma dieta de líquidos claros com produtos laxantes ao dia antes do estudo ou cirurgia, para que assim limpe todo o intestino e não deixe resto de vestígios de alimento. Se recomenda ao paciente que requer a preparação intestinal para a prova diagnóstica tomar entre 2 a 3 litros de água, además da dieta de líquidos claros. Então, vai ser uma ingesta de líquido alta, e que é efetivo prevenir a desidratação e o desequilíbrio hidroeletrolítico do paciente. Se recomenda em pacientes que requerem a preparação intestinal na prova diagnóstica de cirurgia, logo ingerir dose de laxante, consumir 3 vasos de água, cerca de 700 ml, e assim, para ser efetivo, reduzir a presença de náuseas. Se recomenda ao paciente também com comorbidade o consumo de fármacos que se reduzam a peristalsia intestinal,
que pode modificar o esquema para a preparação intestinal e ampliando o tempo que se costuma uma dieta barra de líquidos e a dieta blanda, já que para ser efetivo para uma limpeza, boa limpeza intestinal. E também se recomenda ao paciente com desnutrição e diabetes mellitus que a preparação intestinal para a prueba considerar como 500 ml diários, com mais 3 gramas de aportes de fibra de fórmula nutricional junto com a dieta de líquidos claros, já que para ser efetivo prevenir a hipoglicemia e o deterioro nutricional, já que esses pacientes sofrem de diabetes mellitus. Depois, a preparação do cólon para o estudo de diagnósticos ou de intervenção quirúrgica. Depois do procedimento de diagnóstico, se recomenda ao paciente submetido a uma prova diagnóstica em radiologia iniciar uma dieta normal posterior, a realização dela mesma e consumir 2 a 3 litros de água durante 24 horas, já que poderia ser efetivo para eliminar o meio de contraste utilizado, para se observar como está o colo. Bien, Gracias. ahora voy a hablar del resumen de recomendaciones de ayuno para disminuir el riesgo de aspiración pulmonar. Bien, algunas personas tienen mayor probabilidad de regurgitar bajo anestesia, incluindo mujeres embarazadas, ancianos, obesos, entre otros. En caso de pacientes obesos, el riesgo de regurgitación se asocia a que sus estómagos son comprimidos por la masa abdominal y puede haber dificultades también en las vías respiratorias. Y acá ahora voy a hablar de este cuadro. El material ingerido, líquidos claros, 2 horas, el periodo de ayuno. Leche materna, 4 horas. Fórmula infantil, 6 horas. Leche no humana, 6 horas. Comida sólida suave, 6 horas. Y comida grasa, 8 horas. Acá tenemos las recomendaciones nutricionales para el manejo de algunos síntomas gastrointestinales. En caso de pacientes que apresentam sintomas gastrointestinais adversos, luego de la cirurgia, va a poder utilizar estas recomendações. Flatulência, dieta blanda. Náuseas, dieta blanda fraccionada, que são comidas pequenas e frequentes em ao menos 6 tempos de comida. Vômitos, evitar líquidos com as comidas, dieta blanda fraccionada. Diarreia, utilização de probióticos como iogurte barra em grasa e açúcar, suspender o consumo de produtos que contenham lactosa, prevenir ou aliviar a desidratação, evitar temperaturas extremas e dieta blanda fraccionada também. Estranhamento, aumentar consumo de líquidos e fibras, el dolor abdominal, dieta blanda fracionada e anorexia, modificação de características organolépticas e fracionadas. E por último, acá temos o ciclo de la alimentação saudável, que este ciclo vai nos ajudar a selecionar os alimentos para ter uma boa alimentação. Então, acá temos uma porcentagem acá de produtos de origem animal, grasas e açúcares, uma grande porcentagem de cereais, leguminosas e verduras harinosas, e também uma porcentagem de vegetais e frutas, que é muito importante também para nossa alimentação. E seria todo. Muitas gracias.